Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Santíssima, nossa Mãe, vinde em nosso auxílio, dai-nos a graça de compreender e viver a palavra do vosso Filho Jesus, Nossa Senhora das Graças. Amados irmãos e irmãs, na semana passada, a liturgia insistiu abundantemente sobre a questão do pecado da avareza, sobre a postura de uma vida cobiça, onde a cobiça faz com que o centro da minha vida seja ter mais, conquistar os bens, e é assim que eu vou ser feliz, né? A gente se recorda aí da leitura do Eclesiastes, vaidade da vaidade, tudo é vaidade. São Paulo na carta aos Colossenses, nos recordando que toda cobiça é uma idolatria. E Jesus no Evangelho com aquela parábola, né? Daquele homem empreendedor que teve uma grande colheita e que depois construiu novos celeiros e que naquela noite morreu e deixou a herança só para causar briga entre os filhos, né? E aí então a gente tem hoje um passo a mais, né? Porque não é difícil de, meditando como meditamos na semana passada, chegarmos à conclusão que a teoria é simpática. Que realmente não faz sentido colocar a nossa felicidade em bens que podemos perder. Não faz sentido ajuntar tesouros aqui nessa terra que o ladrão pode vir e roubar. Não faz sentido colocar a minha esperança na saúde do meu corpo, que eu posso perder. Não faz sentido colocar a esperança nas pessoas que estão ao meu redor, esposo, esposa, filhos, se a morte pode levá-los. Então faz sentido, a teoria é simpática, realmente não tem lógica querermos ser plenamente felizes, tendo coisas nesse mundo que podem ser tiradas a qualquer momento. Mas a prática não é tão simples. E eu não sei se da semana passada para cá você mudou totalmente a sua vida e agora verdadeiramente a sua esperança está no Senhor. E a sua alegria está em Deus. Não sei. Deixa eu olhar para a cara de vocês. Sei não. Eu não sei se para você é tão simples ouvir essas palavras de Jesus e acreditar que dá para colocá-las em prática. Não temais, pequenino rebanho. Juntai tesouros onde a traça não rói e o ladrão não chega. Juntai tesouros no céu. Não sei se você acredita que é tão fácil colocar isso em prática. Porque não é. E é exatamente por isso que a liturgia de hoje, continuando a liturgia da semana passada, traz para nós, então, eu não vou colocar nem no plural, porque não é plural, é singular. O meio. O meio que vai fazer com que você seja capaz de viver isso. E qual é o meio? É um dom que Deus já te concedeu no dia do seu batizado. Se esse dom está funcionando ou não, nós vamos descobrir hoje. E é bom que ele funcione, porque sem ele você não escapa. Sem ele, a Sagrada Escritura diz que é impossível sequer agradar a Deus. E qual é esse dom? Qual é esse presente que Deus nos deu que permite darmos esse passo de confiar em Deus, de depender de Deus e não dos bens materiais? O nome deste dom é fé. Não, padre, mas eu tenho fé. Eu tenho fé, então o trem está funcionando, então eu chego lá. Não sei. Primeiro nós precisamos esclarecer que a fé, ela pode ser vivida de dois modos. Existe uma fé humana e existe uma fé divina. Elas têm o mesmo funcionamento, mas elas têm uma mudança substancial no objeto e no sujeito. Então vamos entender o que é fé humana. Vamos pensar na relação de pessoas, tá? Você tem fé humana quando você contrata um prestador de serviço. Sei, você contratou um cara aí para pintar sua casa, contratou um serralheiro aí para fazer as calhas de sua casa, contratou aí um borracheiro para consertar o pneu do seu carro. Então, assim, para você assumir essa postura de contratante, você tem que ter fé. Você tem que ter fé que o cara vai desempenhar aquilo que ele está prometendo que vai fazer. Se vai, eu não sei, mas sim, você tem que ter fé. Isso se chama fé humana. Por quê? Porque o objeto da sua fé é uma pessoa humana.
E o sujeito dessa ação, e aqui eu já quero que você entenda, tá? A fé é uma ação, é um ato de vontade, não é um afeto. Para você ter fé numa outra pessoa, o sujeito da fé é humano e o objeto da fé é humano. Então pronto, fé humana. Você vai num restaurante comer ou num pit dog, você tem que ter fé humana. Você tem que ter fé que aquele sanduíche que aquele cara está trazendo não foi temperado com furnicida, furadã, estricnina, antrax. Você tem que ter fé. Se o cara quiser te matar, se o cara dono do pit dog não for com a sua cara e quiser envenenar o seu sanduíche. Então, para dar uma boa bocada num X-bacon ou num X-porcão, você tem que ter fé. Um dia eu fui no pit dog e tinha lá, né? X-porcão. Eu falei, velho, que diabo é isso, né? Vamos X-porcão aí. Ele, não, senhor, é porção. Ah, desculpa, né? Foi mal aí, porque não tinha um cedilho aqui, né? Então, paciência, né? Então, para comer no pit dog, você tem que ter fé. Para andar de Uber, você tem que ter fé. Claro que tem, ué. Se tiver algum motorista de Uber aqui, não se sinta ofendido, tá? Mas tem que ter fé. Você não sabe para onde que esse cara vai mesmo? Você não sabe se esse cara está aí com um pensamento suicida e quer enfiar debaixo de uma carreta carregada de cimento sem freio? Então, e vai que ele está esperando só um companheiro para dar coragem? E é você que entrou no carro, então você entra. Gente, é um ou outro que é assim, tem a maioria é legal, então pode andar de Uber, não tem problema. Então, sim, você tem que ter fé, você não sabe quem que é aquele cara. Você não sabe para onde que ele está indo de verdade, sim, entendeu? Então, fé humana é quando um sujeito humano ativamente realiza um ato de fé num objeto humano. Isso é fé humana. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de fé divina. Então agora vamos mudar o objeto? Agora para de colocar a sua fé num ser humano. Falho, fraco, cheio de defeitos. Escolhe um objeto diferente para você ter fé. Agora o objeto da sua fé é Deus. O sujeito que está realizando esse ato de fé é humano. Mas o objeto agora tem um upgrade, né? Ele é divino. Então um homem que como sujeito humano realiza um ato de fé num objeto divino, que é Deus, agora sim, nós temos um ato de fé. Responde aí, um ato de fé divino, certo? Errado, de maneira nenhuma. Porque se o ato de fé é realizado por um sujeito humano, por mais que o objeto seja divino, você é humano. Não tem como você realizar um ato divino. Você continua sendo humano. Então, é exatamente por isso que a liturgia da semana passada e as promessas do evangelho de hoje para nós são tão infactíveis. Não dá para fazer. Por quê? Porque nós continuamos, mesmo com Deus, tendo uma fé humana. E é por isso que a nossa fé em Deus não nos leva a uma ação que realmente seja coerente com o que a gente fala. A gente até fala, não, eu tenho fé em Deus. Não, eu acredito em Deus. Será? O que são os mandamentos de Deus para nós? A nossa fé humana nos homens, com todo respeito, tá? Parece que ela é mais verdadeira do que a nossa fé humana em Deus. Porque a nossa fé humana nos homens muda o nosso comportamento. A gente olhando para as pessoas, a gente deposita nelas uma fé que muda o nosso comportamento. Em Deus, não. Deus me fala, vai por aqui, eu vou por ali. Deus me fala, não pode fazer isso. Não pode trair sua esposa, não pode ficar aqui se acabando aqui na pornografia, não pode ficar mentindo, enganando os outros, não pode ficar aí sendo caloteiro, não pode ficar aí sendo ignorante, bruto, dando coice em todo mundo. Não pode, está aqui os mandamentos, as normas. Mas como que a gente se comporta? A gente como que ignora tudo isso. E faz do jeito que a gente quer. A fé humana nas pessoas muda o nosso comportamento. As pessoas falam coisas para a gente e a gente vê na experiência humana coisas que a gente adequa ao nosso comportamento. Isso acontece muito com as crianças e os pais, tá? Então cuidado com os pais, tá? Quando vocês falarem uma coisa para as crianças, eles pequenininhos, eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo com vocês. E eles vão adequar o comportamento deles a vocês, certo? Eu, durante 14 anos da minha vida, eu adequei o meu comportamento alimentar à ideia
que a minha mãe tinha de que manga com leite matava. Nunca bebi. Vai falar para mim que morria na hora, eu era tomar e morrer, então eu não tomava. Até o dia que eu vi o cara tomando uma vitamina de manga, eu falei, vai morrer, não morreu. Pronto, agora hoje eu bebo vitamina de manga, certo? Mas então assim, a pessoa com fé humana no outro, a gente muda o nosso comportamento. Agora, por que com Deus não muda? Por que a gente fala que a gente acredita em Deus, e Deus vem e fala, tenha coragem, pequeno rebanho, confia em mim, coloca a sua esperança em mim, junta tesouros no céu, para de ficar juntando tesouros aqui nesses celeiros furados e falhos, e a gente, não, acho que não, melhor ajeitar o pé de meia aqui, garantir, porque sabe como é que é, né? Vai chover de todo jeito, quem está sabendo nadar vai sofrer menos, né? Então não, por que a gente não confia em Deus? Porque a nossa fé continua sendo fé humana, mesmo tendo um objeto divino. Então qual que é a solução? A solução é que nós sejamos capazes de realizar um ato de fé divino. E é possível. Como é que a gente faz essa treta? Você recebeu, junto com a virtude da fé no seu coração, pessoas. Você recebeu a Santíssima Trindade em você. E uma dessas pessoas, que é o Espírito Santo, ele está dentro de você, mas ele precisa encontrar em você circunstâncias e condições que deixem ele à vontade e que permitam que ele haja em você e que ele seja capaz de, em você, realizar uma ação divina. Guarda bem isso. O homem é incapaz de uma ação divina, mas Deus, no homem, possibilita uma ação divina que parte do homem. Por isso que a fé é sempre um ato de vontade, ela depende de nós. Fé não é sentimento. Fé não é um negócio que você sente aí de vez em quando, você vem na missa, ai padre, minha fé está enfraquecendo, está acabando, eu não estou sentindo mais as coisas. Não, filha, você deve estar com algum problema dermatológico, né? Doutora que me diga aqui, né? Falta de sensibilidade. Lepra é o nome da doença, né? Hanseníase, né? Então, aí na dúvida, eu meto um tapão na cara logo para ver se sente. Sentiu? Senti. Não, então você não está tendo problema com sensibilidade, fica tranquilo. Então, fé não é um afeto, um sentimento, nem é um pensamento positivo. Ai, padre, eu vou começar aqui minha empresa, né? Então, o senhor vem aqui dar uma bênção, eu estou numa fé de que o negócio aqui vai dar certo. Não, filho, o nome disso não é fé, é pensamento positivo. É bom ter, melhor do que ser pessimista. Mas isso não é fé. O que é a fé? É um ato de vontade. É uma ação que parte de uma escolha. E como é possível, então, um ato de fé divino? Precisa que você seja um bom católico. Precisa que você seja um bom cristão. E que você se comporte de uma forma que o Espírito Santo olhe para você e diga, ele está querendo, ela está querendo. Como é que a gente vai convencer o Espírito Santo sendo medíocres? Como é que a gente vai convencer o Espírito Santo vivendo uma vida frouxa? Onde você vem numa missa de domingo e vem meio assim que empurrado, porque se não for é pecado. Você fica aqui até meio agoniado, doido para esse negócio acabar logo. Aí você reza aí mais ou menos durante a semana, né? Você sapeca o nome do Pai na cabeça aí com a cara toda cheia de pasta de dente. Depois vai rezar 3 Ave Maria na hora de dormir. E você acha que já está passando de bom. De vez em quando junta aí um povo e reza um terço, você está junto. Você acha que esse tipo de atitude convence o Espírito Santo de que você quer alguma coisa? Claro que não. É necessário que a nossa ação seja realmente um empenho, um esforço e um desejo de mudar. Que eu realmente me esforce por ter uma vida de oração. Por realmente ali, eu trabalho, estou cansado, mas mesmo assim, sei lá, tem aqui 1 hora de horário de almoço, né? Comi aqui com 20 minutos, outros 40, eu vou ficar aqui falando mal da vida dos outros. Mas não, eu vou tirar esse tempo aqui, eu quero rezar, eu vou procurar um cantinho aqui, vou rezar meu terço todo dia. Não vou esperar ficar com vontade para rezar o terço, não. Vou rezar todo dia. Um povo que pensa que assim, tem que ter força de vontade para ser santo. Não tem. Não precisa. Não, padre, mas porque esse povo é frouxo, eles não querem, não tem força de vontade. Não existe força de vontade para fazer o que presta. Não existe. De que nós temos vontade? Quais são as suas vontades? Seja honesto para mim, fala. Você tem vontade de comer besteira.
comer porcaria. Você tem vontade de ficar na cama o dia inteiro. É isso que você tem vontade. Você tem vontade de sentar num sofazão, pegar um potão de sorvete, lambuzar com calda de banana e maratonar um seriado do Netflix. É isso que a gente tem vontade. Tem alguém que tem vontade de comer brócolis com peito de frango? Essa pessoa ainda não nasceu. Tem alguém que tem vontade de acordar numa segunda-feira, como amanhã, acordá-lo-ei às 5h20 da manhã, tomar ali o seu café da manhã e ir para uma academia de natação, onde a professora insiste em dizer que a água está aquecida, mas não está, e eu vejo pinguim saindo daquela piscina e entrar naquela água gelada. Você acha que tem alguém nesse mundo que tem vontade de fazer isso? Nossa, estou com vontade hoje de ir para natação nesse frio. Não existe vontade de fazer isso. Segunda-feira eu fui, gente, nadar. Eu entrei dentro daquela água, eu senti uma contração no meu pulmão. Eu falei, eu não estou conseguindo respirar, de tão frio que estava. E não é porque eu gosto, é porque eu preciso. Minha coluna é toda FUDIDA, e eu preciso de nadar. E aí depois que eu saí daquela água gelada, eu fui para o banheiro. Me troquei e fui fazer um xixizinho. Eu me dei conta de que eu precisava sentar para fazer xixi. Eu não conseguia encontrar o equipamento. Estava muito frio, desapareceu, sumiu. Eu falei, gente, eu vou ter que sentar mesmo. Sentei. Então, eu quero que me mostre um homem que tem vontade de fazer isso na segunda-feira. Esse homem não existe. Então, a gente tem vontade de fazer o quê? O que não presta. Então, você acha que vai dar vontade de rezar o terço? Ah, eu estou com vontade de levantar segunda-feira e ir para a missa 6h30. Antes da natação eu vou estar rezando missa aqui, tá? Fica o recado, tá? Então eu estou com vontade de ir na missa de manhã. Aí você acorda de manhã e aí você se dá conta de que a vontade é ficar na cama. A vontade é não fazer nada. Então você quer fazer alguma coisa? Então você olha para a sua vontade e fala para ela, se exploda. Eu vou fazer, mesmo sem vontade. Eu vou fazer. Por quê? Porque eu não sou um animal irracional conduzido pelos meus afetos. Eu faço aquilo que é certo e não faço aquilo que é errado. Agora, se o Espírito Santo começar a perceber em nós esse desejo, eu vou na missa porque eu preciso. Não é porque Deus precisa de mim, é porque eu preciso. Eu vou fazer a minha oração. Eu vou ler o meu evangelho. Eu estou cansado, mas não tem problema. Eu vou me dedicar, eu vou me empenhar. E eu vou atropelando essa nossa vontade, que só quer que a gente seja uns frouxos. Então eu vou me dedicando. Aí o Espírito Santo vai olhar e vai falar, Pablão está querendo, viu? Está prometendo, tá agarrado, tá se esforçando. Eu acho que vai, hein? Agora vai, hein? Aí nesse momento, amados irmãos e irmãs, acontece a mágica. Aí o Espírito Santo em nós realiza um ato de fé não humana, mas divina. Porque o Espírito Santo é o sujeito divino. O objeto é Deus que é divino. Ambos divinos. Ato de fé divina. Agora você vai ser capaz de falar o que São Paulo um dia falou. Não sou eu, é Cristo que vive em mim. Agora você é capaz de realizar um ato de fé em Deus que muda o seu comportamento. Agora você é capaz de olhar para os pecados e dizer, não vou fazer. Ah, mas é gostoso, você está com vontade, faz. Não, que se exploda a minha vontade. O meu amor por Deus não vai ser ferido por esse pecado. E eu sou capaz de mudar o meu comportamento. Eu sou capaz de fazer parte desse pequeno rebanho. Não é muita gente, são poucos. Por isso que ele disse, coragem, pequeno rebanho. Ajuntai tesouros no céu, onde a traça não rói e o ladrão não chega. Eu farei parte desse pequeno rebanho, porque agora o meu comportamento está se adequando àquilo que sai da minha boca e eu digo, eu creio em Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, infelizmente, dói para um padre pensar assim, mas para mim isso é a realidade. Muitos católicos, desde o dia do batizado até hoje, com cabelos brancos idos, nunca realizaram um ato de fé como deve ser. Nunca. Porque o Espírito Santo está lá dentro,
preso, enjaulado, encadeado. E não consegue fazer nada. Não porque ele é impotente, mas porque ele é respeitoso. Ele não nos violenta. Ele não vai nos agredir. Ou eu demonstro com as minhas atitudes que eu dou a ele liberdade e deixo ele me conduzir, ou infelizmente, nós nunca faremos um ato de fé em Deus. Agora, amados irmãos e irmãs, olha a responsabilidade que a liturgia dá para alguns homens ao colocar uma liturgia braba dessa no Dia dos Pais. Olha a responsabilidade que Deus espera de um pai. Porque o pai é para o filho esse espelho que revela o pai. E o filho tem o direito de olhar para o pai e aprender com o pai como é que se reza, como é que se acredita em Deus. Dou 2 exemplos para vocês verem o tanto que um pai pode impactar na vida de um filho. Vocês conhecem São Francisco de Assis? Presença, santão, nível top. Se você pegar os escritos de São Francisco de Assis, você nunca vai ver São Francisco de Assis se dirigindo a Deus como pai. Nunca. Ele usa outras palavras. Ele se dirige como Altíssimo, como Senhor, como Digníssimo. Muitas palavras afetuosas. Mas não sai da boca de São Francisco de Assis a palavra pai para se dirigir a Deus. Por quê? Porque o pai de São Francisco de Assis foi um enguiço, um grosso, um broco. São Francisco olhava para o pai dele e aprendia tudo no mundo, menos quem era Deus. E escapou porque Deus queria demais aquele menino, queria demais. Então por isso que ele era incapaz de olhar para Deus e pensar em pai. Porque quando a palavra pai era formada na cabeça dele, ele lembrava do pai dele. Agora vamos pensar no outro santo, talvez mais conhecido de vocês, ou pelo menos mais íntimos. Petite Thérèse, Teresinha. Teresinha, se você pegar os escritos dela, ela não chama Deus só de pai. Ela abusa do pai com papaizinho, com papai, com pai, é meu rei, é uns negócios muito doidos. Mas por quê? Porque o pai de Santa Teresinha era um doce. Não um doce de frouxo, mas um doce de imagem que revelou a Santa Teresinha quem era o Pai do céu. E Santa Teresinha olhava para o pai dela e lembrava de Deus. E por isso que o afeto de Santa Teresinha com Deus e tratá-lo como pai é tão explícito nos seus escritos. Porque o Luiz Martin, o pai dela, ensinou para ela com ações quem é o Deus que é pai. Tanto é que o homem está canonizado também, né? Santo também. Então, por isso, amados irmãos e irmãs, e hoje de uma maneira especial os pais, revejam com muito carinho, com muita atenção, se os seus filhos estão aprendendo com você quem é o Pai do céu. Se os seus filhos estão aprendendo com você como se reza, como se participa de uma missa, como se busca a Deus. Porque senão, por mais que os seus filhos alcancem sucesso nesse mundo, tá? Sejam formados, diplomados, fracasso total. Algum dia você vai ser cobrado disso. E não vai ser barato. Não dá para parcelar, não dá para dar golpe. Essa você tem que pagar. Então peçamos a Deus a graça hoje de que os pais, aqueles que receberam de Deus essa missão, sejam os primeiros a fazer esse esforço para conseguir serem dóceis ao Espírito e serem capazes de o Espírito nele realizar atos de fé divino, que sejam os primeiros a falar para a vontade, que se exploda, faço porque tem que ser feito, que sejam os primeiros a serem um testemunho para os filhos, para que assim os filhos, olhando para eles, aprendam. É assim que se deve ser homem. E até mesmo as mulheres serão capazes de dizer, é assim que se torna um verdadeiro filho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.